das aberturas e chegando a um dos detectores de partícula. Se por outro lado, ele colocar uma tela de detecção entre as duas aberturas e os detectores de partícula figura 3.4, o fóton se comporta como onda passa pelas duas aberturas, interfere consigo mesmo e deixa um padrão de interferência na tela de detecção. Físico e fóton estão envolvidos num diálogo criativo que de alguma forma transmuta uma das muitas possibilidades quânticas numa realidade definida corriqueira. Portanto, o ato de medição realmente desempenha algum papel na decisão daquilo que está sendo medido. Num certo sentido um tanto estranho, diz Wheeler, este é um universo participativo. Além das partículas, além dos campos de força, além da geometria, além mesmo do espaço e do tempo, será o componente fundamental de tudo que é o ato ainda mais etéreo do observador participante. 7. Para capturar o sabor desta participação do observador, Wheeler relembra uma velha lenda hebraica. Jeová e Abraão discutem acaloradamente sobre quem tem razão, na explicação de por que o mundo é do jeito que é. Você nem sequer existiria se não fosse por mim, Jeová lembra a Abraão. E Abraão responde, sim, meu senhor, isto eu sei, mas também o Senhor não seria conhecido se não fosse por mim. 8 Numa linguagem mais científica, o ganhador do prêmio Nobel, Ilya Prigogine, toca o mesmo ponto quando diz, seja o que for que chamemos realidade, ela só nos é revelada através de uma construção ativa da qual participamos. 9. Na física quântica, esta dependência do ser de uma coisa em relação a seu ambiente geral é chamada contextualismo, e suas implicações são muitas, tanto para nosso conceito de realidade quanto para nosso entendimento sobre nós mesmos como parceiros nesta realidade. Este contextualismo é uma das razões centrais de minha afirmação de que a teoria quântica deverá finalmente contribuir para uma nova visão de mundo com suas próprias e distintas dimensões epistemológicas, morais e espirituais. A dimensão epistemológica, qual a natureza de nosso conhecimento e o que entendemos por verdade, foi muito bem expressa na fenomenologia do filósofo francês Merleau-Ponty no que ele chamou a verdade dentro de uma situação. Enquanto mantenho diante de mim o ideal de um observador absoluto do conhecimento, na ausência de todos os pontos de vista, só posso ver minha situação como uma fonte de erro, mas, tendo reconhecido que através dele sou dirigido a todas as ações e a todo conhecimentos significativos para mim, então meu contato com o social na finitude de minha situação revelou-me o ponto de partida de toda a verdade, incluindo a científica, e, uma vez que temos alguma ideia da verdade, uma vez que estamos dentro da verdade e não podemos sair dela, tudo o que posso fazer é definir uma verdade dentro de uma situação. 10 Direi mais a esse respeito e a respeito das dimensões da participação do observador em capítulos posteriores, mas cabe aqui uma palavra de cautela sobre o contextualismo quântico, a verdade dentro de uma situação mal compreendido e forçado na direção errada, o fato de que o observador humano de alguma forma ajuda a evocar a realidade que observa poderia ter implicações culturais desastrosas. Poderia emprestar todo o peso da física à noção muito popular, a meu ver perniciosa, de que o ser individual é o único criador dos valores, de que não há verdade neste mundo mas apenas a perspectiva de cada um. 11. Em alguma medida, certos livros de sucesso sobre a física quântica encorajaram seus leitores a tirarem tais conclusões. Tomemos, por exemplo, as implicações epistemológicas e morais da alegação que Fritjof Capra faz no sentido de que, como a mente do observador cria as propriedades que o elétron tem, tais propriedades não podem ser de nenhum modo chamadas objetivas. Em física atômica ele diz, ao transcender a distinção cartesiana entre espírito e matéria, a física moderna não só invalidou o ideal clássico de uma descrição objetiva da natureza, como também desafiou o mito de uma ciência livre de valores, os resultados científicos obtidos por cientistas e as aplicações tecnológicas por eles investigadas serão condicionados por seu estado de espírito. 12. A própria teoria quântica predominante encerra os perigos de tal subjetivismo. Para citar a lição de Heisenberg, assim evaporou-se o conceito de uma realidade objetiva. 13 Mas Capra leva a coisa mais longe, introduzindo as noções de valor e de estado de espírito. Este é um pensar perigoso e ainda pior, é física de má qualidade. Nada na teoria quântica em si sugere que a observação ou o observador criam a realidade, as propriedades das partículas subatômicas, no momento da observação.
algum diálogo entre a função de onda quântica e o observador, seja homem ou máquina, evoca, dando assim forma concreta, uma das muitas realidades possíveis, inerentes à função de onda. Mas já existe ali o potencial de um tipo muito definido de realidade. A função de onda de uma mesa não pode colapsar num gato ou num canguru. Só pode tornar-se uma mesa. Além do mais, uma vez que a função de onda tenha sofrido o colapso, sua realidade é tão objetiva quanto qualquer outra coisa estudada pela ciência. Se duas pessoas distintas olharem para o gato de Schrödinger, concordarão que ele está objetivamente morto, não parecerá morto a um e vivo ao outro. Sua morte não é uma questão do ponto de vista de alguém, muito menos do julgamento de valores deste alguém. Ele está simples e definitivamente morto. Todo o grande conjunto de questões levantado pelo enigma do gato de Schrödinger, dentre elas o papel do observador humano na formação da realidade e o problema da objetividade como corolário, apenas ressaltam o fato de que, neste estágio, não possuímos suficiente compreensão dos observadores humanos e tampouco da física de sua consciência para chegarmos a qualquer conclusão elucidativa. O problema do gato obviamente nos incita a repensar boa parte de nossos preconceitos sobre nós mesmos e possivelmente sobre o propósito de nossa existência. Mas para fazer face a esse tremendo desafio, devemos encarar de frente o problema da consciência.